Epístola de Tiago, capítulo de número 5. Vamos ler todo o capítulo. Se for possível, a gente vai até o fim, senão a gente medita até onde todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é todo-poderoso. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa noite, clamar o seu favor através da sua palavra. Senhor, nós adoramos o teu precioso e eterno nome nessa noite. Agradecemos ao Senhor por esse enorme privilégio que nós temos de, como igreja do Senhor, estarmos aqui reunidos, congregados, para buscar a tua face, para buscar a tua presença, especialmente nessa noite, agora, nesse momento, para ouvir a tua palavra. E nós te clamamos, Senhor, te suplicamos, Senhor, nos dê a tua palavra. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Nós estamos aqui, a coisa que nós mais precisamos nesse culto é receber a tua palavra. Nesse momento que estamos aqui para oferecer ao Senhor as nossas vidas, as nossas orações, os nossos sacrifícios de louvores, os nossos louvores que cantamos aqui nessa noite. Acima de tudo isso, nós precisamos receber de Ti. O que precisamos receber de Ti, acima de qualquer coisa que necessitamos, é a Tua palavra. Então nós rogamos ao Senhor, Pai de amor, Deus de bondade, dê-nos a Tua palavra nessa noite. Fale ao nosso coração para a Tua glória. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e edifique a nossa vida nessa noite,
diante da tua presença, para que ao sair dessa igreja sejamos desafiados a viver uma vida de integridade diante da tua presença, a fim de Cristo Jesus seja manifestado através do nosso viver. É isso que como igreja nós clamamos diante da tua presença, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, Tiago aqui está chegando no final da sua epístola, mas como é a praxe dele em toda epístola, ele nem mesmo faz uma saudação e nem também faz uma despedida. Ele não se despede dos irmãos para quem ele está escrevendo, mas ele exorta os irmãos até o último versículo. Se nós olharmos a epístola, Tiago, ele está tão preocupado com a conduta da igreja, com a maneira da igreja viver diante da presença de Deus, e em todos os segmentos da igreja, em todos os momentos dela, em todas as necessidades dela, em todos os problemas que de repente ela demonstra existir, e Tiago admoesta a igreja em relação aos problemas existentes dentro dela. Então ele exorta até os 2 últimos versículos. Tiago não faz uma introdução formal, saúdo-vos irmãos e tal, assim, como Paulo fazia. E nem termina a epístola dizendo, irmãos, olha, a graça do Senhor seja com vocês, vocês sejam abençoados e tal, vivam a vida assim. Não, ele exorta até o final. Começa exortando e termina exortando. A carta de Tiago, ela é distinta, a maneira dele escrever é distinta. Então, mais uma vez, ele começa fazendo algumas exortações. Eu queria meditar nessas exortações com os irmãos. E a primeira exortação que ele faz, embora ele já tenha falado sobre a postura dos ricos, aqui ele vai enfatizar a questão dos ricos. E veja bem, é preciso que a gente entenda uma coisa. O problema de Tiago aqui não é a riqueza em si. E não é o fato de uma pessoa ser rica, ela ter bens. Na verdade, o problema que ele vai identificar aqui é a relação que essas pessoas têm com a riqueza. A relação aqui que o rico tem com a riqueza. E no que ele fala da relação, especialmente aqui, nesse texto do rico com as riquezas, tem algo que fala ao nosso coração, que coisas que os ricos fazem aqui, nós não precisamos ser ricos para fazer. Basta a gente ter um pouquinho mais acumulado, que nós corremos o risco de fazer as mesmas coisas. E ele chama a atenção para o juízo que virá sobre eles, e mostra o porquê, mostra as atitudes que eles tiveram com as riquezas, que garante a eles que eles terão o juízo de Deus sobre as suas vidas. E ele começa dizendo especificamente isso. Veja bem, atendei agora ricos, chorai lamentando. O que ele diz é, olha, transforme essa alegria que vocês têm nos bens e na forma regalada como vocês vivem, em choro, em lamento, em tristeza. Por quê? Por causa da maneira como vocês vivem, o que está por vir sobre vocês são desventuras, e elas sobrevirão. Ele garante, ele diz assim, olha, chorai lamentando por causa do quê? Das desventuras que vos sobrevirão, ou seja, do juízo que virá sobre a vida de vocês. É certo que aqueles que se relacionam com a riqueza, do jeito que esses ricos aqui, que Tiago está mencionando, e se relacionavam naqueles dias, com certeza o que virá sobre eles é o juízo de Deus. E ele diz, então, o que estava acontecendo. Primeira coisa que ele diz é, as vossas riquezas estão corruptas, ou estão corroídas, ou estão apodrecidas. É isso que ele diz. E por que ele diz isso? Ele diz isso e diz também, as vossas roupagens comidas de traça. O que Tiago está querendo dizer aqui é que eles acumularam tantos bens e acumularam tanta riqueza, que o que eles acumularam estava, na verdade, apodrecendo. As roupas, as tantas roupas que eles tinham, estavam sendo comidas de traça sem que eles nem mesmo usassem, ao passo que o pobre estava passando necessidade na sua porta. Como um exemplo que a gente vê na Bíblia disso, é o exemplo lá de Lucas, quando se fala ali a respeito do rico e Lázaro. Lembra do que aconteceu com a vida deles? O rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico, inferno, em tormentos, começou a clamar ao Senhor. Aquele rico é um exemplo de rico, ou de pessoas que tinham bem sobre a face dessa terra, que viveram exatamente desse modo descrito aqui, e o juízo chegou sobre a vida dele. E ele disse assim, olha, esse lugar é de tormento.
Manda Lázaro para vir aqui, molhar a ponta da língua, pelo menos. Olha, é impossível tal coisa. E uma das coisas que é enfatizado ali, lembra-te que você gozou os seus bens na sua vida. Lembra a maneira regalada como você viveu. Lembra como você acumulou bens para você. Você recebeu todos os bens na sua vida e Lázaro, à sua porta, desejava comer das migalhas que caíam da sua mesa. O que parece é que nem sempre essas migalhas estiveram disponíveis para Lázaro, ou para qualquer outro pedinte, ou para qualquer outro necessitado. E é engraçado que o rico não argumenta em relação a isso. Ele não diz nada. O fato é que ele de fato vivia assim. Ele vivia exatamente dessa maneira. Se regalou nos seus bens, sem olhar para o outro, as suas carências e as suas necessidades. Ele tinha muito e estava apodrecendo, estava envelhecendo, as suas roupas que muito provavelmente nem mesmo foram usadas, estavam sendo comidas de traça, porque ele havia acumulado, e jamais havia dividido, jamais tinha empregado a sua riqueza, aquilo que ele conseguiu amealhar para ele, em favor de alguém. E lembrem-se, o Senhor Jesus disse, em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a face da terra. A palavra do Senhor Jesus, então, especialmente, ele está falando, o Sermão do Monte, ele está falando para os seus discípulos, especialmente, para aqueles que seguem Jesus no caminho, que era o caso dos discípulos, e hoje, nosso caso, igreja composta de discípulos. O Senhor Jesus está ensinando aos discípulos, olha, a tônica da vida de vocês, a dinâmica da vida de vocês, não pode ser uma dinâmica de ficar vivendo para amealhar bens, para acumular riquezas. Nada contra se ela vier. Se ela vier da parte de Deus, amém, mas é preciso ter uma consciência. Jesus disse uma coisa, não acumulem para vós outros tesouros sobre a face da terra. Porque tesouro acumulado sobre a face da terra é para o quê? Para ladrões escavarem e roubarem e para a traça corroer. É exatamente isso que está acontecendo aqui. As riquezas estão corrompidas, ou estão corruptas, ou estão apodrecendo. As roupas, as finas roupas, estão sendo comidas de traça. Ao passo que nesse acúmulo que eles estão tendo, pessoas estão passando fome, pessoas estão carentes, pessoas estão necessitadas e eles nem mesmo se importam com elas. A expectativa então para esse tipo de pessoa, como Tiago está dizendo aqui, é de juízo. Mas esse não é o único problema, embora ele faça uma descrição ainda maior. Veja bem, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Veja bem, se a gente olha de novo para aquele texto lá em que o rico está em tormentos no inferno, não é verdade? O juízo de Deus sobre a vida dele naquele lugar estava corroendo a vida dele. E o grande mal de se confiar nas riquezas e de se viver uma vida em função delas, é porque um dia o homem tem que se separar delas. Eu gosto muito da fala do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim, olha, você por acaso algum dia já viu na fila do enterro, quando o enterro está indo, né, aquela fila para o cemitério, você já viu lá um caminhão de mudança que o morto vai levar para ele? Ninguém nunca viu caminhão de mudança, ou seja, quem morre não leva absolutamente nada dessa vida. Não se vê um caminhão de mudança no final da fila. O que é esse caminhão de mudança aqui? Não é o que o morto vai levar com ele. Não se leva nada dessa vida. Absolutamente nada. Tudo que se ajunta aqui, fica aqui. Em Eclesiastes, a gente aprende que se junta, muitas vezes, para outros que vêm depois, uma outra geração que vem depois, que herda tudo, e que não fez nada para juntar aquilo, gastar tudo soberbamente. É o que está escrito na Bíblia. É isso que acontece. Então, veja bem, o juízo virá. O juízo de Deus virá. E o testemunho contra esses ricos é exatamente essa ferrugem, essa corrupção, esse apodrecimento das suas riquezas. O quanto eles têm ajuntados. Eu fico impressionado. Não somente com a corrupção
que infelizmente toma conta desse país que nós vivemos nele. Não é só com a corrupção, mas é com quanto de dinheiro uma pessoa, através da corrupção, ajunta de dinheiro, quanto de dinheiro ele ajunta, e ainda assim ele parece que nunca está satisfeito. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, e acumula-se bens, 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 e quer-se mais, 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 e quer se roubar mais, mais, mais. A gente sabe, infelizmente, essa é a tônica desse país, na sua política. Mas isso um dia há de ser o testemunho contra eles, porque tudo aquilo que ajuntaram jamais serviu para abençoar a vida de alguém. Jamais serviu para servir o outro. Especialmente aqueles que mesmo a sua conduta amealharam os seus bens de forma lícita, mas foi tudo para si mesmo. Nunca foi para servir o outro. E nesse aspecto a gente não precisa ser rico para ser admoestado pelo Senhor. Por que que não? Porque o apóstolo Paulo, ele diz, ele fala uma palavra que eu particularmente gosto muito. Porque ele diz que não precisa ser rico para repartir. Não precisa ser rico para poder abençoar o outro. Porque ele diz assim, o ladrão não roube mais. O ladrão que era ladrão, e agora ele conhece a graça do Senhor em Cristo Jesus. Ele é alcançado. Ele era alguém que roubava do outro para si. Ele tomava o que era do outro e se apossava daquilo para ele. Não é? Esse é o ladrão. O ladrão é assim. Ele toma o que é do outro e aposta daquilo para ele. E aí, o que ele diz? O ladrão não roube mais. Antes o quê? Agora trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é digno, o que é justo diante de Deus, para que agora ele trabalhando com as próprias mãos e tendo uma renda honesta do seu trabalho, o que Paulo diz? Ele tenha com o que acudir o necessitado. Significa que ele vai ser rico? Significa que ele vai ter muitos bens? Não, mas significa que na medida do que ele tiver, alguma coisa vai ter que servir para ajudar o carente, o necessitado. Significa que o que ele conseguir obter do fruto do seu trabalho, ele vai ter que viver a sua vida, vai ter que contribuir com aquilo que ele tem que contribuir, mas ele não vai poder esquecer do carente e do necessitado. Vai ter que pagar suas contas, mas ainda assim, no que for possível, ele vai ter que ajudar alguém. Então, essa é a dinâmica da vida cristã. Por quê? Porque nós somos chamados para abençoar outros. E aqui no caso do rico, ele é um exemplo de alguém que não se importa com o outro. E nós que somos igreja do Senhor Jesus, não precisamos ser ricos para ajudar os outros. Basta apenas ter um coração quebrantado e entender o Evangelho. O problema desses homens é que eles não entenderam o Evangelho. Veja bem, a segunda coisa que Tiago fala, que é um testemunho contra os ricos. Tesouros acumulastes nos últimos dias. E aqui, a forma como eles acumularam. Veja bem, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, esses ricos aqui eram como fazendeiros, proprietários de terra, e tinham pessoas que trabalhavam para eles nesses campos. E eles estavam negligenciando o salário dos trabalhadores. Eles estavam retendo com fraude, com dolo, o salário desses trabalhadores dos campos. E veja bem, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Veja bem, não adianta fraudar, não adianta enganar as pessoas e tomar delas o salário. O clamor dessas pessoas, a carência dessas pessoas, a necessidade dessas pessoas chega até o ouvido do Senhor. E aí eu não vou dizer que é só do crente, não, mesmo do incrédulo, porque Deus se levanta contra toda a impiedade e maldade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra todo tipo de impiedade dos homens que negam a verdade e negam a justiça. Então, aqui o que acontece? Esses homens, esses ricos, essas pessoas bem-sucedidas, elas têm seus funcionários, elas têm seus trabalhadores nos campos, estão se enriquecendo à custa, inclusive, do salário dos ceifeiros, porque eles têm de forma fraudulenta negligenciado o pagamento deles, e eles passando necessidade. E o que é pior, quando a gente vai ver mais embaixo, pelo fato deles serem ricos e
e os assalariados do campo não terem muita voz e muita condição de pagar, de repente, um advogado para entrar numa demanda contra esse juiz, eles oprimem esses trabalhadores nos tribunais, e esses trabalhadores não têm condição de ver a justiça sendo feita em favor deles. E por causa disso, muitos deles morrem, talvez até por causa da necessidade, talvez até por não dar conta de satisfazer as necessidades vitais da sua vida. Veja que coisa horrível está acontecendo nesse cenário aqui. Eles estão negligenciando o pagamento dos funcionários, por quê? Porque eles sabem que se aqueles funcionários for entrar numa demanda com eles, eles não vão ter força o suficiente para poder vencê-los numa demanda jurídica. Não vão ter força o suficiente para poder combater com os ricos. E eles fazem isso, tiram proveito disso. E isso tem chegado ao ouvido do Senhor. Uma outra coisa que ele diz é a soberba da vida na qual eles estavam vivendo. Verso número 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Veja bem, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração. Olha a atitude dessas pessoas. Eu já tinha dito isso aqui, é o hedonismo, essa corrente filosófica que tem influenciado por demais as pessoas, inclusive a própria igreja, que hoje as pessoas entendem que vivem para o seu prazer, e Deus é o mordomo que vai satisfazer os desejos, que vai sustentar esse hedonismo, essa busca pelo prazer pessoal, né? Era o que estava acontecendo aqui. Esses ricos eram homens que só pensavam no seu prazer, na sua satisfação. Estão engordando o coração, estão vivendo regaladamente, estão vivendo nos seus prazeres. Mas uma hora virá o juízo de Deus sobre eles. Veja bem, e às vezes, e nós que não somos os ricos, vou dizer que somos os pobres, ninguém aqui é pobre, miserável, mas às vezes passamos por situações difíceis na nossa vida, não é verdade? E o que nós não podemos nos deixar levar, olhando para um texto desse, e especialmente para o juízo que está prometido para aqueles que vivem dessa maneira, nos deixar levar por esse tipo de corrente filosófica que é o hedonismo, porque teve um irmão nosso na igreja, na Bíblia, na história do povo de Deus, que o coração dele quase se corrompeu por causa de olhar para essa prosperidade e para essa aparente bonança do rico, sem olhar para a consequência da vida dele primeiro, que foi Asaf. Quando você lê o Salmo, o que diz ali? Que Asaf começou a olhar, olhou para o rico, via que ele era robusto, que ele era saudável, que parece que ele não estava sujeito às mesmas fadigas dos outros mortais, que ele vivia bem, regaladamente. E ele diz que teve uma certa inveja, ele invejou a condição dele. E o coração dele quase, mas por pouco se perdeu. Ainda bem que ele entrou no templo do Senhor, ou ele entrou na presença de Deus. E quando ele entrou na presença de Deus, e é aí o lugar onde nós encontramos o que é a vida para nós, é na presença de Deus, é na palavra de Deus, é na relação com Deus, é na vida com Deus, que nós entendemos quem nós somos, do que nós realmente precisamos para viver a vida para a glória de Deus. Então Asaf, quando entra na presença de Deus, o que acontece com ele? Ele tanto vê a sua vida, como vê a vida do rico. Ele vê a sua vida, e o que ele enxerga? Quando a minha vida terminar, o Senhor vai me receber na glória eterna. Eu entrarei na eternidade com o Senhor. Eles não. O que virá sobre eles é juízo. Porque eles não atentam para o necessitado. Eles não atentam para o carente. A sua vida é uma vida vivida de forma egoísta só para eles mesmos. Não é uma vida vivida na perspectiva de Deus. É uma vida vivida, acima de tudo, com base no egoísmo, nesse egocentrismo. Então, essa é a realidade da existência do rico, especialmente aquele que se gloria nas suas riquezas e que vive somente para amealhar bem sobre a face dessa terra. O Senhor Jesus disse para nós, o seu povo, o povo do reino, os discípulos dele: não acumulem para vós outros tesouros sobre a face da terra. Essas coisas apodrecem, essas coisas a traça, a ferrugem corrói, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Ou seja, se vocês querem bens, e se Deus der bens a vocês, der condições a vocês, empreguem isso no reino de Deus.
Abençoe a vida de pessoas. Abençoe a missão do Senhor. Abençoe o trabalho do Senhor. Abençoe a pregação do Evangelho. Invista no crescimento do reino de Deus sobre a face da terra. Olha, quem faz isso está, na verdade, trabalhando para juntar bens, tesouros no céu. É lógico que a gente não faz isso simplesmente dando dinheiro na obra de Deus. A gente faz isso pregando o Evangelho. A gente faz isso orando para que o Evangelho se expanda sobre a face da terra. A gente faz isso colocando a nossa vida à disposição de Deus para que, de alguma maneira, o reino de Deus cresça sobre a face da terra. É assim que nós trabalhamos para juntar tesouros no céu. É lógico, não diria que é só através dos bens, até porque a Bíblia não diz isso. Mas a maneira ou a relação correta com os bens é aquela que serve para mim, mas serve para o outro também. É a relação do bom samaritano, que olha o cara jogado no caminho, o cara que naquele momento está necessitado, o cara foi roubado, o cara não tem nada, e ele está jogado à beira do caminho. O que ele faz? O que eu tenho não é só para mim, pode servir esse homem que foi apanhado pelos salteadores, pode servir para esse homem que está à beira do caminho, que eu nem conheço, mas eu posso socorrê-lo. Ele socorre aquele homem, cuida daquele homem, paga a conta daquele homem, ele ama aquele homem. E demonstra isso através de uma atitude relevante, consistente, que demonstra que ele de fato amou aquele homem caído à beira do caminho. Ao passo que 2 religiosos, o sacerdote e o levita, passam de largo e não fazem absolutamente nada pela vida daquele homem. Quantos religiosos assim na igreja, que cantam, levantam a mão, falam que Deus é bom, falam coisas maravilhosas sobre Deus, mas não vivem uma vida como a do samaritano. A sua relação com as coisas não é uma relação saudável. A sua relação com os bens é uma relação egoísta. O que eu tenho é para mim. O que eu tenho é para minha satisfação. O que eu tenho é para mim, é para o meu prazer. Essa não é a relação correta que a palavra de Deus ensina. Embora essa também da mídia não é correta, não. E eu acho interessante isso. Aqui é condenado por Tiago e demonstrado por ele que o juízo virá sobre essas pessoas que acumulam para si mesmas e não ajuntam para abençoar a vida de outros. E esses testemunhos midiáticos que nós temos recebido nesse dia eu recebi para mim, eu agora tenho isso, aquilo outro, e tudo é para mim. E são só coisas dos prazeres terrenos. Agora eu tinha uma casa, eu perdi, agora eu tenho 2 casas, tenho casa na praia, tenho carro importado, tenho isso, aquilo outro, tudo para mim. O que é que está sendo condenado nesse texto aqui? Mas é evidente, eles nunca vão pregar nesse texto aqui. Eles nunca vão pregar nesse texto aqui. Porque eles jamais vão fazer uma exegese bíblica para explicar a Bíblia para as pessoas. O que eles fazem é enganar as pessoas. É iludir as pessoas. É encher as pessoas de promessas, de bênção para elas. Quando a grande bênção do Evangelho é servir o outro nas suas carências e necessidades. Essa é a grande bênção do Evangelho. Porque o Filho de Deus, sendo o Senhor de todas as coisas, sendo Deus, Ele vem, se faz homem e vive uma vida humilde para servir o outro. Deixando-nos exemplo para nós seguirmos os seus passos. É isso que a Bíblia nos ensina. Deixando-nos exemplo para nós seguirmos os seus passos. Ou seja, a vida cristã não é uma vida de acumular bens e riquezas para mim, mas é uma vida em que Deus me supre e me ajuda a suprir o outro também, para a sua glória. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Bom, nós aceitamos isso quando nós entendemos que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Quando nós estamos realmente entendendo que a vida cristã é uma vida de seguir o Mestre, de seguir o Senhor Jesus, de viver uma vida para a sua glória. Aí o que eu tenho não é meu, o que eu tenho está à disposição do outro. O que eu tenho não é para servir só a mim mesmo, o que eu tenho é para servir o outro também, na sua carência, na sua necessidade, para poder abençoar o outro para a glória de Deus. Amém? Então, essa é a primeira exortação do capítulo 5. Ele fala com relação aos ricos. E agora, a segunda exortação aqui,
diz respeito à esperança que aqueles que servem ao Senhor Jesus e vivem uma vida na sua presença devem ter. E uma esperança firme, uma convicção imutável. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, veja bem, uma exortação, é uma ordem. Sejam, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Por que Tiago diz, sejam pacientes até a vinda do Senhor? Especialmente para nós aqui nesse dia. Por que nós temos que ler esse texto e precisamos pensar nesse texto? Nós sermos pacientes. Por quê? Porque nesse dia aqui, nesse momento que esse texto foi escrito, lá no primeiro século ainda de história da igreja, Tiago está escrevendo assim: a vinda do Senhor está próxima. Porque quando Jesus dá a sua vida e ressuscita, ele inaugura aquilo que a gente chama de últimos dias. Lá, lógico, depois de Jesus estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Cada dia é um a menos, não é? Que se passa é um a menos. E mais próximo fica a vinda do Senhor Jesus. Então Tiago diz, a vinda do Senhor está próxima. Mas veja, nós estamos aqui 2000 anos depois, e Jesus ainda não veio. E aí, a palavra dele para aqueles irmãos naquele dia era: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E nós olhamos para isso mais ainda. Devemos continuar nessa mesma paciência. Mas a palavra no grego aqui para paciência, não é essa paciência que nós tentamos nutrir na vida de suportar algumas coisas, não. É uma paciência, acima de tudo, triunfante. É uma paciência em que nós temos uma convicção de que algo ocorrerá, de que algo acontecerá. É uma paciência que temos, mas numa convicção de que essa paciência vai triunfar. Que nós temos uma certeza de que algo vai acontecer, de que o Senhor Jesus um dia virá a essa terra novamente e virá para buscar a sua igreja. E de que se nós morrermos e Ele não tiver vindo ainda, nós vamos estar com Ele eternamente, vamos ao encontro dEle. Mas se Ele voltar e nós estivermos aqui, Ele vai nos levar para estar com Ele eternamente, seremos transformados e viveremos eternamente com Ele. Então Tiago diz para ele: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Nós não sabemos quando essa vinda do Senhor acontecerá, mas nós temos uma convicção, e esse tipo de convicção deve sustentar a nossa vida. Significa que nós vivemos aqui agora, mas com os nossos olhos colocados no futuro. Vivemos esse hoje aqui, mas esperando um amanhã que, quando se estabelecer, não haverá mais ontem, não haverá mais amanhã. Viveremos o presente com Deus eternamente, glória a Deus. Porque não precisaremos mais do relógio. Não precisaremos mais contar o tempo, porque nós estaremos eternamente com o Senhor. E Tiago está querendo que os irmãos tenham esse tipo de expectativa, especialmente porque os primeiros dias da igreja foram dias de muito sofrimento. Eles então, que eram judeus, eram perseguidos pelos próprios judeus. Essa igreja é uma igreja judaica. Então estava havendo uma perseguição. E veja bem o que ele diz: sejam pacientes. De que maneira? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras chuvas. As primeiras e as últimas, chuvas. Veja bem, todo lavrador, quando ele vai cultivar a terra e vai plantar a sua semente ali, se tem uma coisa que o lavrador tem é fé. Porque ele planta na convicção de que aquela semente que ele lançou na terra, ela vai germinar, de acordo com as condições climáticas, ela vai germinar, e dali ele vai poder colher o fruto que vai o sustentar, e vai sustentar muitas outras vidas. Mas ele tem essa convicção quando ele trabalha a terra, ele coloca aquela semente ali, e espera até vir as primeiras e as últimas chuvas, para que enfim ele possa colher o fruto. Essa paciência e convicção, veja bem, é uma paciência que o lavrador tem, mas é uma convicção também de que o fruto virá, de que aquela planta florescerá e o fruto virá, tanto para seu sustento quanto para o sustento de outros. É esse tipo de convicção, é esse tipo de paciência que nós somos chamados a ter. É esperar convictos de que as coisas ocorrerão segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. O Senhor Jesus voltará. O Senhor Jesus voltará. E essa deve ser a nossa expectativa. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração. Irmãos,
O fortalecimento do nosso coração se dá exatamente através da palavra de Deus, de nós olharmos para textos como esse e percebermos que nós temos uma esperança que não falha, não falhará e não mudará jamais. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. E não há nada que possa fortalecer mais o nosso coração do que essa esperança. Porque significa que nesse momento que nós estamos vivendo aqui, nós podemos passar por adversidades, nós podemos passar por aflições, nós podemos sofrer perdas, nós podemos sofrer prejuízos, nós podemos sofrer danos, mas nós temos uma convicção: um dia nós estaremos num lugar onde a dor não nos assaltará mais, onde o pecado não nos tentará mais, onde as dores e as fadigas e as labutas dessa vida passarão. Estaremos num lugar de regozijo e de plenitude eterna, ou seja, na presença do Senhor. E não tem nada que possa fortalecer mais o nosso coração do que isso. Eu fico vendo a vida do apóstolo Paulo no último instante da sua vida, no último momento da sua vida, quando ele escreve a sua segunda epístola a Timóteo. Ele escreve dizendo: olha, o tempo da minha partida é chegado. Eu completei a carreira, terminei o ministério, terminei o trabalho que Deus tinha para realizar através da minha vida. Eu guardei a fé, não abandonei a fé em momento nenhum. E veja que Paulo agora está com os olhos na eternidade. O prêmio da minha soberana vocação, a coroa da vida, me está preparada. Eu estou indo para o lar, eu estou indo ao encontro do Senhor, eu estou indo para o encontro daquilo que eu preguei durante a minha vida, ao encontro do Senhor. Eu estou indo ao encontro da promessa que eu preguei e coloquei no coração das pessoas. Estou indo ao encontro do Senhor Jesus. Mas eu acho interessante a maneira como ele espera por isso. Depois que ele fala isso para Timóteo, a gente pensa: ele pode acabar a epístola, porque ele vai morrer, ele vai ser martirizado. Mas não, ele está preso, e ele não sabe o dia do seu martírio, ele não sabe ainda a hora que ele vai morrer, não está marcado ainda a data. E até isso acontecer, como é que ele quer esperar? Ele não quer ficar lá: nossa, será que é hoje? Nossa, será que é amanhã? Nossa, que hora será? Nossa, é agora? Não, como é que Paulo espera? Ele escreve para Timóteo. Ele diz assim: olha, Timóteo, quando você vier, traz a capa que eu deixei em Trode, por causa do frio, do calabouço, da prisão. E ele diz uma outra coisa que eu acho muito interessante. Veja bem, completei a carreira, terminei o ministério, não é? Mas ele diz: Timóteo, traz os livros para mim, traz os pergaminhos para mim. O que Paulo quer continuar fazendo na prisão até o último dia? Ele quer continuar estudando, ele quer continuar lendo, ele quer continuar entendendo a fé que ele professa no Senhor Jesus, ele quer continuar entendendo cada vez melhor aquilo que ele creu e viveu e anunciou e proclamou. Traz os pergaminhos para mim, eu quero continuar lendo até o último dia da minha vida, eu quero continuar conhecendo a Deus até o último dia da minha vida. Sabe por quê? Porque quando esse tempo de vida aqui findar, quando eu estiver com o Senhor para sempre, eu irei conhecê-lo eternamente, porque a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho, o Senhor Jesus. É o que Jesus disse na oração sacerdotal. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então essa é a vida eterna, é o eterno conhecimento daquele que nos amou, aquele que a si mesmo se entregou por nós, aquele que nos deu a vida. A vida eterna é conhecê-lo, é conhecer e desfrutar esse Deus maravilhoso, esse amor maravilhoso, essa relação maravilhosa que está proposta nele para nós. É isso que fortalece a nossa alma, é isso que fortalece o nosso coração, é isso que nos dispõe para viver a vida, o próximo dia. É isso que nos dispõe não só para viver, até mesmo para morrer para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é o que ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Veja bem, na verdade o que tem que caracterizar a igreja não é a fofoca, não é a queixa uns dos outros, mas é a unidade uns dos outros, é a irmandade uns com os outros, é a vida altruísta, é a vida abençoadora de uns para com os outros. É isso que deve caracterizar a nossa vida.
E é isso que somos chamados, e não a queixa. Eis que o juiz está às portas. E aqui ele fala de uma forma diferente. Ele poderia dizer que o Salvador está às portas, mas ele disse não, ele não vem só como Salvador, o juiz está às portas. Ele vem também como o reto juiz, que vem para julgar. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. E aí você tem que voltar os seus olhos para a vida dos profetas e ver como eles viveram. E Tiago está dizendo, tomem por modelo na vida de vocês a vida dos profetas. Como foi a vida dos profetas? Primeira coisa, eram chamados por Deus. E tinham que viver uma vida voltada para Deus, porque eles teriam nos lábios a palavra de Deus. E eles deveriam falar a palavra de Deus com exatidão. Eles não tinham direito de profetizar nada do coração deles. Eles não tinham direito de falar ao povo nada que fosse deles mesmos. Mas eles tinham que chegar diante do povo, e o que eles tinham que dizer para o povo era assim: assim diz o Senhor. E quando eles dissessem assim diz o Senhor, eles tinham que dizer exatamente tudo aquilo que o Senhor tinha colocado nos lábios deles para falarem. E era assim que os profetas viveram. E por causa disso, e por causa da verdade, e por causa de pregar e anunciar ao povo a verdade, o que aconteceu com os profetas? Foram perseguidos, foram aprisionados, foram mortos. Estava acontecendo isso com a igreja nesses dias. E Tiago então motiva os irmãos: não fujam disso, não temam isso, tomem por modelo para a vida de vocês a própria vida dos profetas, porque aconteceu a mesma coisa com eles. Se vocês hoje estão pregando o evangelho, estão sendo perseguidos, estão sendo presos, estão sendo mortos por causa disso, não se atribulem, tomem a vida dos profetas por modelo, porque apesar de tudo, veja bem o que eles fizeram. Eles sofreram, mas eles sofreram com expectativa, com paciência, com a esperança de que eles estariam com o Senhor, que Deus garantia a vida deles. E essa é a nossa esperança. Esse é o tipo de coisa que deve nos alentar o coração. Os quais falaram em nome do Senhor. Nós também, como igreja, como povo de Deus, somos chamados a falar em nome do Senhor, a verdade do Senhor, para a glória do Senhor. Somos proclamadores da verdade, chamados a viver essa verdade para a sua glória. Veja bem, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Veja bem, eles não estavam abatidos, não estavam entristecidos, não temos eles por pessoas humilhadas, por pessoas tristes, por pessoas desprezadas. Tiago diz o quê? Como é que nós consideramos esses irmãos? Como é que nós temos eles? Como pessoas felizes. Eu acho interessante. Por quê? Tem uma coisa aqui que é meio paradoxal, meio conflitante. Como é que ele diz, temos por felizes os que perseveraram firmes? E se eles perseveraram, é porque eles sofreram, é porque eles foram perseguidos. E por que nós temos essas pessoas por felizes? Porque o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, lembra as bem-aventuranças? Qual é a última das bem-aventuranças? Qual é? Bem-aventurados aqueles que forem o quê? Perseguidos. Bem-aventurados vocês são quando perseguidos, ou perseguindo vocês, disserem todo o mal, e caluniarem vocês, e matarem vocês, e aprisionarem vocês. Bem-aventurados vocês são, porque vocês são do Senhor, vocês pertencem ao Senhor. Jesus diz, bem-aventurados, ou seja, muito mais do que felizes, extremamente realizados na vida. Então nós temos por felizes aqueles que suportaram com perseverança o sofrimento, a angústia, a tribulação. E é assim que nós olhamos para essas pessoas. Eu não olho para o apóstolo Paulo como um coitadinho. Eu olho para o apóstolo Paulo como um grande e valente Deus, com alguém que viveu uma vida para a glória de Deus e serviu ao Senhor até o último dia com galhardia. Eu não olho para o apóstolo Paulo lá dentro do calabouço da prisão, frio, sofrendo e atormentado, esperando a hora da morte. Não, eu olho para o apóstolo Paulo como aquele homem que estava lá no calabouço frio da prisão e que um dia o seu carrasco veio chamá-lo. No dia que ele ia dar a vida de fato e de verdade por causa do evangelho. E o carrasco veio chamá-lo. Prisioneiro Paulo. E ele se levanta. E quando o prisioneiro Paulo se levanta, ele não se levanta. O que é que você quer? Não, ele se levanta, ergue a cabeça. Pois não.
está na hora. E ele responde: vamos lá então. A coroa da vida está preparada. Ele levanta a cabeça, ele enche o peito, ele se dirige ao lugar onde ele vai ter o último ato da sua vida. E naquele momento, ele vai dar a sua vida para a glória do Senhor Jesus. Sabendo que ele está indo ao encontro do Rei, sabendo que ele está indo ao encontro do Eterno, daquele que vive e reina para toda sempre, daquele que é, que era e que há de vir, do Alfa e do Ômega, daquele que esteve morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está indo ao seu encontro, aleluia. E é por isso que ele vai ao encontro dele com galhardia e com ousadia. Ele sabe que está indo encontrar-se com o Senhor. É esse tipo de esperança, esse tipo de convicção que ele tem na alma, e que permite que ele chegue a esse momento dessa forma. E ele ainda termina dizendo essa parte: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Jó sofreu muito na vida, talvez como nenhum homem tenha sofrido sobre a face dessa terra, mas jamais blasfemou contra o Senhor, jamais abandonou o Senhor, jamais desprezou o Senhor. Inclusive se humilhou ainda mais diante da presença de Deus, e por isso conheceu ainda mais o Senhor. Viveu uma vida ainda mais voltada para Deus. Deus teve misericórdia da vida dele, restaurou a sua vida, restituiu tudo que havia sido retirado para o teste ao qual Deus submeteu a vida dele. Amém? Uma outra exortação que Tiago faz aqui é o seguinte, é sobre aquilo que nós falamos. Mais uma vez, de certa forma, ele vai falar da língua, já falou no capítulo 3, mas aqui ele vai dizer assim: acima de tudo, verso 12, porém, acima de tudo, veja que o falar é revestido aqui de uma grande importância, porque ele está colocando isso acima de tudo. Ele está dizendo: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Mas, o que se espera da nossa vida, do nosso falar? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para vocês não caírem em juízo. Irmãos, isso é uma coisa que o brasileiro tem dificuldade a dizer não. Não é verdade? E é engraçado, a gente, quando é perguntado algumas coisas, eu já vi isso, eu também já fiz isso, a gente começa respondendo: não, é que, já viram isso? Não, é que, a gente fala não, é que, mas a gente não vai falar não. Não, é que, entendeu? Mas a gente vai dar uma volta no mundo. E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós honramos mais a nós mesmos do que o Senhor. Nós amamos mais a nós mesmos do que nós amamos o Senhor. Porque aqui é uma ordem, dizendo para nós: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Mas a gente se ama tanto que tem medo de falar um não para a pessoa, e aí depois a pessoa não vai amar a gente mais. Não vai gostar da gente mais. A pessoa vai ficar chateada conosco. A pessoa vai ficar assim, indiferente conosco, porque nós fomos sinceros. Mas não é esse tipo de atitude que nós somos chamados. Seja o vosso não, não de fato. Seja o vosso sim, sim de fato. Ou seja, seja o vosso falar com integridade. As pessoas precisam enxergar que nós somos do Senhor, e também, especialmente, pela nossa fala, porque nós somos íntegros quando nós falamos. Porque nós não temos um não nos lábios quando a gente quer dizer sim, e nem um sim nos lábios quando nós queremos dizer não. O sim é sim mesmo, o não é não mesmo. E Tiago exorta a igreja a isso e coloca isso numa condição importante. Acima de tudo, ele diz, veja bem: porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Nós não precisamos ficar jurando por nada, nem falando diante de Deus, né? Eu falo para você diante de Deus. Não preciso falar diante de Deus, só preciso dizer a verdade. Só preciso falar o que é. E pronto, basta.
E temos que ser reconhecidos assim por pessoas que são verdadeiras, que falam exatamente isso, a verdade. Mesmo que isso cause um mal-estar. É lógico, a maneira de falar, né? Mas quando é exigir de nós, a gente deve ser sempre íntegro e sincero, reto, no falar para a glória de Deus. Veja o que mais ele diz. Outra exortação. Se alguém entre vós está sofrendo, faz o quê? Dobra o joelho. Ore ao Senhor. Sofrimento é ocasião boa para orar. Ocasião boa para buscar a presença de Deus diante da dificuldade, da adversidade. Está alguém sofrendo? Ore. Mas a felicidade, a alegria também é momento para júbilo. É momento para celebração. Está alguém feliz? Faça o quê? Cante louvores. Cante ao Senhor. Cante, ó minha alma, ao Senhor. Se a alegria tem caracterizado esse momento da sua vida, e a vida nossa é assim, às vezes com momentos difíceis, mas também tem momentos bons na vida. Há momentos de bonança, momentos em que Deus faz tudo ficar bacana. E há momentos também que Ele transtorna a nossa vida, e é Ele mesmo. Ele é soberano, como Ele fez na vida de Jó. Jó viveu a bonança por muito tempo, viveu vida feliz e de louvor muito tempo, mas de repente um dia Deus resolveu mudar a vida de Jó. E Ele mesmo propõe tudo o que aconteceu na vida de Jó. Mas depois restaura a alegria dele. E ele volta a cantar, né? Agora veja bem, a atitude em relação à doença. Isso é uma coisa triste que às vezes acontece na igreja, para mim especialmente, é eu saber às vezes pela boca de outros irmãos que tal irmão da igreja, especialmente eu sendo pastor, né, da igreja, alguns irmãos, eu ficar sabendo pela boca de irmão, não, eu não vejo algum irmão na igreja, aí converso com outro irmão, não vi o irmão na igreja esse final de semana, não, ele está doente. É mesmo, está doente, não está bem não, de saúde. É mesmo, ele não falou nada. Veja bem o que Tiago diz aqui, veja se nós aprendemos isso. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Presbíteros. Essa igreja aqui nunca vai ter presbítero, porque essa igreja aqui não é uma igreja presbiteriana. Então não vai ter presbíteros nesse sentido. Essa igreja aqui é uma igreja batista. Os presbíteros aqui são pastores, na verdade, porque presbíteros no grego é exatamente isso, presbíteros, são pastores. Então, o que Tiago está dizendo, está alguém doente, chame os pastores da igreja para orar por essa pessoa que está doente. E muitas vezes as pessoas estão doentes, mas elas não falam nada. Quero me prontificar aqui, irmãos, se estiverem doentes, por favor, falem comigo, eu estou disposto a orar pela sua vida, e há mais gente aqui para orar por vocês. Mas a Bíblia diz isso, está alguém doente, Tiago está ensinando, chame esses irmãos da igreja, que conduzem vocês, que são responsáveis pelas almas de vocês diante de Deus, que são quem conduzem vocês na palavra, na oração, para que eles imponham as mãos e orem por vocês. É isso que a Bíblia ensina. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, para que eles possam orar pela vida de vocês. E não somente orar. E estes façam oração sobre ele. É a responsabilidade dos pastores da igreja orarem pelas pessoas doentes da igreja. E também ungindo com óleo em nome do Senhor. Uma perspectiva aqui dessa unção com óleo. Nós fazemos essa unção com óleo. Mas o óleo, especialmente naquele dia, era o azeite de oliva, né? Ele, especialmente naqueles dias, era usado com uma função medicinal. Se passava óleo nas pessoas. Lembra do próprio samaritano lá? O que ele fez? Ele pensou as feridas, passou vinho e passou também o óleo, o azeite. Ele passou azeite também nas feridas. E ele não era pastor, não. Então ele não estava ungindo com óleo, né? Mas ele fez isso, porque tinha esse caráter medicinal. Parece não ter aqui no texto, não sei. Há uma dúvida com relação a isso. Mas o fato é, a Bíblia diz para se fazer isso, ungir com óleo. Mas veja que não é a unção com óleo que é especial. A Bíblia diz para fazer. Faz parte, mas o que a Bíblia diz que é especial é o quê? O verso 15,
E a oração da fé, que é especial, a oração é que é importante. A oração que é feita sobre o enfermo que é importante. Acho que as pessoas às vezes valorizam mais o óleo, né, a unção com o óleo, do que a oração. Mas o que diz aqui que vai mudar a situação do enfermo não é a unção, não. É a oração. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Ou seja, claro, se for a vontade de Deus, o Senhor o levantará. E se essa enfermidade também não for consequência de pecado, né? Como a gente lê lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, no evento da ceia, havia muitas pessoas que estavam doentes na igreja, e não eram enfermidades da vida nas quais a gente podia orar que Deus ia levantar, não. Eram enfermidades que vinham como correção de Deus por causa da postura deles em relação à vida da igreja. E essas enfermidades aí não adianta orar, não adianta ungir, porque enquanto a pessoa não conserta a vida diante de Deus, e se ela não consertar, como está escrito lá em Coríntios, há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Ou seja, essas enfermidades tinham levado pessoas à morte, porque elas não corrigiram a sua vida diante de Deus. Esse tipo de enfermidade aí não adianta orar. Porque se for uma enfermidade que for consequência de pecado, que vem como juízo de Deus, pode orar, pode ungir, não vai adiantar nada. Enquanto não houver correção, não há mudança. Entendem? Então há um tipo de enfermidade que é distinto, como essa lá de Coríntios. Então, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja que coisa boa. Esse irmão é pecador, todos nós cometemos pecados, mas se esse irmão tiver feito alguma coisa grave desse jeito, ou algum pecado, a coisa poderá ser revertida na vida dele. Alguma coisa poderá mudar. Agora, no caso que eu falei para vocês, da enfermidade como consequência de pecado, aqui não está dizendo que essa enfermidade é consequência de pecado. Entendem? Mas aquela lá sim era. E essa não muda. É preciso haver uma mudança da pessoa. Certo? Um quebrantamento. E tanto que no verso 16 aqui, veja o que ele diz. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então, a oração aqui, em primeira instância, é feita por quem? Pelos pastores da igreja. Mas isso não nos exime da responsabilidade de orar uns pelos outros, de abençoar-nos mutuamente uns aos outros. Significa que a igreja aqui, esse lugar aqui, deve ser um lugar de irmandade tal, que quando eu estou enfermo, quando eu tenho uma necessidade física com relação à saúde, eu espero que pessoas orem por mim. E a Bíblia está dizendo aqui para que oremos uns pelos outros também, para nós sermos curados. Ou seja, os irmãos da igreja engrossam o coro daqueles que estão clamando pela vida do enfermo. Oramos com ele, podemos ir até a casa dele, podemos visitá-lo, podemos fazer uma oração por ele, porque somos um com ele, somos igreja do Senhor Jesus junto com ele. Entendem isso? E aí, e não só isso, confessai uns aos outros os vossos pecados. Hoje está difícil na igreja esse tipo de atitude, porque está difícil de encontrar gente confiável na igreja, né, para a gente confessar pecado. Às vezes confessar pecado a certo tipo de pessoas é expô-lo publicamente. Mas é preciso haver ainda esse tipo de confiança na igreja, esse tipo de integridade, esse tipo de reserva, em que eu ouço, às vezes, o que o meu irmão tem a capacidade, a confiança de vir me contar a sua debilidade, a sua fraqueza, e eu conseguir fazer somente uma coisa por ele, orar por ele, abençoar a vida dele, aconselhar ele sobre aquilo que ele deve fazer em relação àquele pecado, a atitude que ele deve tomar em relação àquilo, como que ele deve se conduzir para que aquela situação na sua vida seja transformada, seja mudada. E ele diz, então, terminando com relação à oração que devemos fazer uns pelos outros, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quando oramos, é possível acontecer grandes coisas, milagres, curas, através da nossa oração na vida das pessoas enfermas. Veja a ilustração que Tiago dá. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, ou com perseverança, ou com insistência, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos.
Um homem como qualquer um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas um homem de Deus. Um homem que confiava e cria na providência de Deus. Um homem que orava e cria que, orando, Deus poderia fazer aquilo que ele estava orando por. Da mesma maneira que tem que ser na nossa vida. Não pode ser uma oração despretensiosa, uma oração sem convicção e sem fé de que Deus pode fazer o impossível, de que Deus pode realmente curar, de que Deus pode realmente transformar, que Deus pode realmente mudar uma situação. Essa tem que ser a nossa convicção. Essa convicção que Elias tinha. Irmãos, tem que ter muita convicção de olhar para o céu e dizer, olha, não é para chover durante 3 anos e 6 meses. E a mesma convicção é necessária para dizer depois, agora pode chover à vontade. Convicção, certeza de que Deus vai fazer aquilo. Certeza de que Deus vai ouvir a oração e vai fazer aquilo. É esse tipo de convicção. Não é orar por desencargo de consciência, não. Ou para cumprir algum tipo de rito cristão. Não, é orar com convicção, olhando para a condição do outro. E acima de tudo com expectativa de que Deus é poderoso para fazer alguma coisa. Mas isso, nessa forma congregacional, nessa vida de igreja, nessa vida eclesiástica, nessa vida de unidade, nessa vida de comunhão. Amém? E por fim, ele diz, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Não tem coisa pior do que um irmão se desviar da verdade. E aqui o problema é exatamente esse, é um desvio da verdade. Às vezes há pessoas que não se desviam da igreja, mas se desviam da verdade. Às vezes passam a, de repente, abraçar algum tipo de ideia que não corresponde à verdade do Evangelho. E alguns, infelizmente, são vencidos pelo pecado e se afastam da igreja. E acabam se afastando da verdade. Mas eu acho interessante aqui que Tiago diz, se algum irmão, então ele é crente. É possível, então, um crente se desviar da verdade. Infelizmente. Porque ele está dizendo, meus irmãos, se algum dentre vós, dentre a irmandade de vocês, se desviar da verdade, o que se deve fazer? Não é colocar o cara para fora. Não é desistir do cara. Mas, acima de tudo, se alguém se desviar da verdade, o que deve se fazer é buscar a restauração da vida daquele irmão. É fazer com que ele volte ao caminho da verdade, ao reto caminho que ele trilhava outrora, mas que agora ele está perdendo o foco, está perdendo o rumo, está perdendo a visão correta do Evangelho e da graça de Deus. O que deve ser feito, então, com muito amor, com muita compaixão, tentar reconduzir a vida daquele irmão. Usar todas as instâncias da disciplina que a Bíblia nos ensina, mas acima de tudo com compaixão, com misericórdia, com amor. Então o que Tiago está dizendo, irmãos, se vocês conseguirem reconduzir essa vida, vocês vão salvar a alma dele da morte. E vão cobrir multidão de pecados, porque alguém desviado da verdade, o que vai acontecer com essa pessoa? Uma multidão de pecados pode novamente vir inundar a vida dessa pessoa. E você consegue arrancar essa pessoa disso, você consegue cuidar dessa pessoa, consegue trazê-la de volta à comunhão, você está livrando ela de uma multidão de pecados que pode, de repente, novamente dominar a sua vida. Amém? Então, assim nós terminamos o estudo dessa epístola de Tiago. E como eu disse para vocês, ele exorta até o último versículo. Ele não faz nenhum tipo de finalização da epístola, ele termina exortando. Ele está muito preocupado com a circunstância da igreja, da maneira como a igreja está vivendo. Ele então tem esse ímpeto de chamar a igreja à responsabilidade. E a principal responsabilidade que ele chama a igreja é um posicionamento diante de Deus, esperando de Deus, esperando em Deus, para viver uma vida para a sua glória. Uma vida mesmo no meio das dificuldades, das lutas, das adversidades, uma vida voltada para Deus e para a glória de Deus. Uma vida de unidade, uma vida de comunhão, uma vida em que a nossa boca serve principalmente como instrumento de abençoar e não de maldizer. Uma vida em que nós nos preocupamos com o outro, em que nós oramos pelo outro, em que nós mantemos comunhão com o outro, em que nós vivemos essa vida comum na igreja para a glória de Deus,
especialmente para que Cristo Jesus seja manifestado através de nós. Porque Ele mesmo disse: Pai, eu rogo para que eles sejam um, assim como nós somos, a fim de que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, a unidade da igreja é importantíssima para a proclamação do Evangelho e as pessoas saibam quem é o Senhor Jesus, o enviado de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos agradecer a Deus pela sua preciosa palavra. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome, e só o Senhor é Deus, e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Nós adoramos e bendizemos o teu nome, especialmente nessa noite, pela palavra do Senhor. Clamando ao Senhor que nos ajude, Senhor, a compreender de uma maneira cada vez mais clara a tua palavra, a fim de que a nossa vida seja vivida na tua presença para a tua glória. E o Senhor manifestado através de nós, a sua bondade vista, expressa, conhecida através da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos naquilo que nós temos falhado, naquilo que nós temos pecado contra o Senhor, naquilo que nós temos entristecido o teu Espírito Santo. Ajuda-nos para nós vivermos uma vida na tua presença para o louvor e a glória do Senhor. Uma vida reta, uma vida, Senhor, de integridade. Uma vida, Senhor, na expectativa da tua glória. Uma vida de serviço ao Senhor. Uma vida, Senhor, de doação para servir ao Senhor e servir ao outro nas suas carências e necessidades. Uma vida de convicção, de uma esperança triunfante que toma conta de nós, sabendo que o Senhor virá, sabendo que nós estaremos para sempre com o Senhor, e lutando para manter essa convicção no meio da igreja, a fim de que todos nós sejamos, Senhor, consolados a cada dia com essa esperança bendita que o Senhor colocou em nós, por meio do Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos nessa noite diante da tua presença. E bendizemos o teu nome diante da tua presença, no nome santo, eterno e precioso do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém?